Bom dia! Hoje se inicia um novo projeto no nosso canal. Todo sábado e domingo, às 8 horas da manhã. É poderosa oração com reflexão. Todos os sábados, não deixe de acompanhar. Todos os sábados e todos os domingos. Poderosa oração com reflexão. Hoje eu vou falar acerca de você ter um chamado tão forte, só que você não consegue corresponder ao que Deus tem te chamado. Tem até vontade de desistir, mas arde dentro de você. Aquilo te impulsiona para mais perto de Deus. Tem horas que te impulsiona, ferve o teu espírito nas sagradas escrituras, ir para o culto. Você tem conflitos acerca se vai trabalhar ou se você vai estar na presença do Senhor. Muitas vezes você não quer mais para certos lugares e aí você quer estar no lugar santo e você está naquele conflito, é chamado e não sabe o que faz. Pronto. Hoje é para você essa reflexão. Você tem recebido um chamado de Deus, você tem recebido um toque do Espírito de Deus para realizar coisas grandiosas. Você já até se viu pregando para pessoas, você já até se viu evangelizando pessoas, libertando, você já teve sonhos que estava expulsando demônios, dando aconselhamento, libertando pessoas, você teve até sonhos. O que é isso? Isso se chama chamado. Você foi chamado para algo específico da parte de Deus, mas o mundo secular fica te pressionando, você vai lá, vem cá, e tem momento até que você quer desistir, não viver aquilo. E como conciliar isso? E como viver isso? Bom, este vídeo é para você. Então vamos lá. O texto base está no profeta Jeremias, capítulo 20, no livro de Jeremias, capítulo 20, do versículo 7, 8 e 9. Jeremias, capítulo 20, no versículo 7 ao 9. Diz assim, versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Vou botar aqui ficar melhor. E persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou uma vergonha e ludíbrio todo dia. Versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Olha o que o profeta Jeremias está falando nesse texto. Quando ele diz assim, ó, persuadiste-me, significa o Senhor já me seduziu, o Senhor já me convenceu, né? Jeremias já tinha sido persuadido, seduzido a pregar. Ele não tinha dúvida mais acerca de ir pregar. Ele tinha que pregar. Ele já tinha sido convencido. É isso que está. Por ele mesmo, ele não queria. O profeta Jeremias não queria esse estilo de vida. Preste atenção. Talvez esteja falando com você. Então, eu quero estar bastante focado na palavra de Deus para te dar entendimento e direção pela qual o chamado tem efeito na vida de uma pessoa. Você talvez foi chamado, mas você está com conflitos. Você está com muitas coisas dizendo, não sei se eu vou para lá, não sei se eu vou para cá, e você fica aqui. O profeta Jeremias também passou por isso. Então ele foi convencido no espírito dele que ele tinha sido chamado, né? Já tinha digerido que Deus queria que ele pregasse. Jeremias não queria isso. Jeremias não estava pensando nisso. Mas ele foi obrigado. Quem é chamado... ele não tem opção, ele precisa ir. Lembra de Jonas? Ele não queria ir para Nínive, ele foi para Tarsis, mas Deus jogou ele para Nínive, porque ele foi chamado para aquele propósito. Então, quando nós somos chamados, nosso coração ele começa a ser convencido pelo Espírito de Deus, para poder viver uma vida diferente, para poder vivermos uma vida distanciada de algumas coisas e pessoas. Então vamos lá. O seu chamado falava muito mais alto, o chamado de Jeremias falava muito mais alto do que o desejo, a vontade de desistir.
porque queimava dentro de Jeremias. Então, os profetas, na realidade, de modo geral, todos os profetas do Antigo Testamento que foram separados por Deus, tocados por Deus, influenciados, seduzidos e convencidos pelo Senhor, todos os profetas no Antigo Testamento foram arrebatados. O coração, o espírito foi arrebatados pelo Senhor para profetizar. Deus, ele coloca os seus olhos na vida de uma pessoa, separa ele, toca, convence no espírito. Por mais que ele tente outra coisa, ele vai ter que voltar, porque não tem outro sentido para ele. E aí ele foi convocado para pregar, para profetizar. Ele foi arrebatado pelo Espírito do Senhor. O que é ser arrebatado pelo Espírito do Senhor? Ele foi seduzido, ele foi convencido. Ele por mais que ele não queria aquilo, mas ele é levado. Sabe como é que é? Ele fica tentando, eu não quero, mas é conduzido, é assim. Eu sei que eu estou falando com você aí. Por isso que Amós, no livro de Amós, ele declara, no capítulo 3, no versículo 8, Amós fala bem assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ele está dizendo, o leão quando veio e atingiu o coração do homem, o leão da tribo de Judá, convenceu o espírito dele, como não profetizar? Como não pregar? Se ele é muito mais forte do que a nossa vontade. Ele é muito mais forte. Jeremias, aqui no versículo 9, quando ele diz, quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, ele estava dizendo, eu estou com vontade de desistir. Eu não quero mais essa vida, eu quero desistir. É isso que Jeremias está falando, eu não quero essa vida, eu quero ter uma vida normal como os outros. Não queria mais, aqui ele está dizendo, eu não queria mais mencionar o nome de Deus, né? Muito menos pregar a palavra de Deus. Ele não queria mais pregar a palavra, não queria nem falar de Deus, ele queria deixar esse negócio para lá. Era melhor deixar para lá, porque ele estava servindo de vergonha. Ele pregava, o povo não escutava, ele pregava e as pessoas não entendiam, rejeitavam, humilhavam, ludibriava. Só que tinha uma coisa no texto, quando diz assim, ó, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Meu Deus, eu vejo como se fosse comigo também. Ele está dizendo assim, ó, mas o chamado de Jeremias era como fogo ardente que ardia dentro dele. Não tinha como ele mais evitar isso. O profeta Jeremias, ele era movido pelo fogo da vocação. Ardia dentro de Jeremias. Ele não queria, mas não tinha como, ardia, incendiava. Talvez seja com você. Talvez não sei como é que está o seu nível. Não sei como é que está seu nível de chamado. Eu não sei como é que está a sua ardência dentro de você. Talvez você começou agora, talvez você está no meio, ou talvez você está numa situação que não aguenta mais. Que você está dizendo, não dá, não suporto mais, porque não tenho como viver outra coisa. Eu passei muitos conflitos a respeito disso. Quantas vezes eu ia e voltava, para a vida secular, para trabalhar, e daqui a pouco ele me tirava de novo. Passei mais de 10 anos vivendo esse ciclo, e eu voltava, porque eu falei, não quero isso mais não, eu vou para o meio secular, e aí voltava de novo, porque ardia dentro de mim, como o profeta, aqui Jeremias dizendo, encerrado nos meus ossos, ou seja, já começava até a ferver. Então eu quero dizer uma coisa, todos nós, cristãos, nós temos um chamado de Deus. A gente precisa entender isso. Nós temos um chamado. Nós temos um propósito de Deus. Porque somos parceiros do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 9, diz que somos cooperadores de Deus. Se somos cooperadores de Deus, verdadeiramente nós temos um chamado para realizar por Deus, para Deus. Então a gente precisa compreender essas coisas. Talvez você pode estar no conflito que você está dizendo, meu Deus, mas como é que eu faço isso? Olha, quando Deus nos redimiu, preste atenção, Ele também, a Bíblia diz que Ele também nos chamou para uma tarefa. O Senhor te libertou, o Senhor convenceu o seu espírito do pecador, você foi redimido, você foi lavado, você foi sarado, você foi
perdoado dos seus pecados, você confessou seus pecados a Deus, reconheceu que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, foi batizado por imersão das águas, porque quem acredita que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, passa a ser batizado. O batismo revela que verdadeiramente aquela pessoa admitiu que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador da vida dela. O batismo confirma isso, é uma confissão pública. Da partir dali você recebe um chamado, e esse chamado é para uma tarefa, ou seja, é para uma missão. O cristão, ele tem uma missão. Ele não é para ficar entrando, é para ir para a igreja, sentar, voltar, ir para casa. Não, ele tem uma missão. Todo cristão tem uma tarefa, todo cristão tem um propósito, todo cristão foi chamado para algo. Então, todos nós somos chamados para realizar uma missão da parte de Deus pela qual nós fomos salvos. É isso que a gente precisa entender. Então, por exemplo, Deus quis Abraão para formar um povo. Deus quis Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Deus quis Samuel para poder ser profeta, sacerdote e juiz. Deus quis Jeremias para convocar o povo de Judá ao arrependimento. Deus quer você também. Maravilha? Deus quis você também. Você que está me assistindo, você que está entendendo o que é que Deus está falando, talvez você está falando assim, agora eu vou falar bem profundo para você. Talvez você está dizendo, será que é a minha hora? Né? Será que eu devo largar tudo e viver o que Deus tem? Olha, eu quero lhe dizer uma coisa. O próprio Senhor, o Espírito de Deus, ele é muito sábio. Ele sabe a hora certa, como trabalha com você. E você deve atender de acordo com aquilo que te dá convicção. Tudo aquilo que te dá convicção e paz, você vai seguindo. Não antecipe e nem tarde o que Deus quer com você. Você precisa fazer o que Deus tem colocado dentro de você. Se você vê que é a hora de você não fazer mais determinada coisa, o seu espírito está incomodando, pare. Porque isso só vai atribuir consequências ruins. Se o teu espírito está falando que você deve continuar e você consegue manter o equilíbrio na área espiritual pelo que você está fazendo e você encontra a paz, você deve continuar. Entendeu? Se é isso que tem que fazer, você vai criando maturidade. Aí você vai desenvolver um relacionamento com Deus. Sendo assim, você vai viver um chamado maravilhoso. Tudo no tempo de Deus, tudo na hora certa. Você precisa acompanhar o projeto que Deus criou. Não é seu pai, não é sua mãe, não é o seu pastor, não é sua esposa, não é seu esposo, não é seus parentes que vai lhe dizer o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é aquilo que já foi convencido no seu espírito. O que você tem que fazer é aquilo que você já digeriu, já foi seduzido, já você tem certeza e que já está incomodando a você continuar a viver aquilo. Se já incomoda, é porque já foi o tempo de parar. É isso, esse é o discernimento. Se já te incomoda, opa, chegou a hora. Mas é porque eu não tenho outra coisa. Você agora precisa viver pela fé. Você precisa começar a orar e dizer a Deus o que deve ser feito, que direção tomar. Porque é Deus que já está habitando dentro de você. É o Espírito de Deus que já está te revelando. Deu para entender essa direção? Por isso que é o poder da oração com reflexão. Eu te trago a reflexão e agora eu vou orar por você para que Deus te traga mais convicção, mais poder na sua vida, mais clareza, mais determinação, mais amor ao seu chamado. Vamos lá? Senhor Jesus Cristo, neste momento, Pai, eu oro por estas pessoas que estão aqui neste vídeo. Eu oro por elas que receberam o seu chamado. Eu oro por elas que foram separados pelo Senhor para viver um propósito totalmente diferenciado pelas quais têm vivido até agora. Eu oro para que o Senhor convença o espírito desta pessoa daquilo que o Senhor quer fazer com ela. Não deixe ela viver precipitadamente, nem também tardar o seu chamado, mas que tudo venha a ser com moderação e prudência, que neste momento venha arder em fogo o espírito dessa pessoa, que verdadeiramente como foi com o profeta Jeremias, ele queria desistir,
Ele não queria mais pregar, ele não queria mais profetizar, mas ardia dentro dele um fogo do Espírito de Deus, fazendo com que ele se envolvesse mais ainda. E ele foi conduzido para fazer a missão pela qual foi comissionado. Assim também, eu oro por estas pessoas que aqui estão recebendo essa direção, recebendo essa palavra, que o Senhor fortifique na graça do seu poder, que o Senhor venha dar cada dia mais discernimento espiritual, o Senhor venha derramar sabedoria para os teus filhos, o Senhor venha trazer cada vez mais convicção das missões pelas quais o Senhor te designado, e que o Senhor firme os pés dos teus filhos para viver grandes coisas, para que eles possam viver o sobrenatural, para que eles venham viver transformações de vida, venham viver mudanças radicais, venham ser instrumentos do Senhor aqui na terra, venham ser usados para libertar almas que estão aprisionadas do cativeiro do diabo, que o Senhor possa estar abrindo seus olhos espirituais, tocar com profundidade no seu coração e começar a incomodar tudo aquilo que o Senhor não quer mais para ela, que o Senhor possa estar colocando na mente dessas pessoas o que o Senhor tem de verdade para ela. Abre o campo visionário, abre as visões espirituais para os seus filhos, para que eles possam ver e entender qual a razão do que o Senhor tem chamado, aonde o Senhor quer enviar, como o Senhor quer enviar, com quem o Senhor quer enviar. Abre conexões para que reconheça o chamado dos teus filhos. Não deixe eles serem envergonhados, para que você venha desistir desse chamado. Retire os conflitos existenciais, os conflitos que não sabe para onde ir, mas que haja quietude, confiança, possa descansar nas mãos do Eterno. Senhor, eu entrego a vida dos teus eleitos, eu entrego a vida dos que o Senhor tem chamado agora, e o Senhor prepare este dia nas mãos do Senhor, trazendo a sua verdadeira paz, trazendo a prosperidade e trazendo a leveza que há no teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Creia que Deus já te respondeu. Creia que Deus já mostrou o seu sentido de vida. Agora confie nele, descanse nele, espere nele, porque tudo se fará de acordo com a sua vontade. Amém? Se você gostou desse vídeo, continue aqui e dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe aí nos seus grupos do WhatsApp. E se você está aqui pela primeira vez, esse quadro é novo. Todos os sábados e domingos, às 8 horas da manhã, eu vou estar trazendo uma reflexão com poder de oração para te abençoar. Então, se inscreva. E na hora que você clicar no sininho, coloca lá todas, porque todos os vídeos que eu vou postar neste canal, você será notificado e abençoado por o Senhor Jesus Cristo. Fica na paz.